Mas aqui, Caio, a minha vida ninguém atira, pelo contrário, eu mesmo a dor. Não é uma frase narcisista, não? É megalomaníaca. Jesus assim, Megalomaníaca. quem é minha mãe? Eu tenho essas viagens. Jesus tem. Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Quando tinha 12 anos de idade e os pais ficaram procurando, esqueceram ele no templo. Sim. E aí acharam. Aí Maria vai dar uma bronca. Meu filho, por que fizeste assim conosco? Uhum. Lucas 2. Aí Jesus olha para ela e para eles e diz, porventura não sabias? Por que me procuráveis? Pô, parece me procurar pela casa de amigo, Jerusalém inteira. Só tinha um lugar onde eu estaria, era aqui. 12 anos. 3 dias depois. Só tinha um lugar, por que vocês estavam me procurando? Se eles não sabiam, se havia um lugar onde vocês me encontrariam, seria aqui na casa do meu pai? Então, põe megalomania nisso. Por isso é que eu digo a vida inteira, e não fui eu quem inventou isso. É todo mundo que pensa, desde que se pensa acerca de Jesus, que se concluiu que Jesus ou seria um doido mais desvairado e paradoxalmente equilibrado nos seus atos e nas suas escolhas e nas suas inclinações e nos princípios que enunciava e vivia, paradoxalmente o louco mais são que já passou por aqui, de tal modo que não dá nem para descrever, ou então ele era Deus mesmo. Porque não dá para você ficar no meio da megalomania de Jesus comparando ele com Buda, nem com Maomé. Não dá para trabalhar. Não, esses outros todos são profetas que tentaram ser, que gostariam de ter sido, ou até foram, ou trouxeram compreensões, percepções, luzes interessantes, no mínimo para aquele momento, para aquela hora. No mínimo. Agora, não dá para botar Jesus no mesmo viés, não dá para colocá-lo com Zaratustra ou Zoroastro em grego, não dá. Porque ele é o cara do eu e o Pai somos um. Né? Ele é o cara do tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. O em verdade já é de arrebentar, né? Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água viva. Quem come e bebe de mim nunca mais terá fome nem sede eternamente. Ele encerra o tema. Eu sou o Filho do Homem. Quando vocês virem o Filho do Homem vir nas nuvens dos céus com poder e grande glória, então vocês vão saber que tudo quanto foi anunciado era verdade, mas vocês vão me ver. Aí o cara pergunta, o sumo sacerdote judaico, tu estás dizendo que tu és Deus, que tu és o Messias? Ele diz, tu dizes, mas tu verás o Filho do Homem em pé, na presença do Todo-Poderoso. Tu verás. Não façam nada aqui. Que espada que nada, Pedro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Você não compreendeu de que espírito eu sou? Ou você não sabe que se eu pedisse ao meu pai, ele mandaria agora 12 legiões de anjos, milhares de anjos, acabaria com essa palhaçada toda. Com tudo isso, não é assim, Pedro. O meu reino não é deste mundo. Ah, logo tu és rei? Tu dizes. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.
E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ah, meu amigo, Siddhartha foi legal pra caramba, mas para antes. Ele não tinha essa pegada. É. Maomé teve a sua relevância para diminuir o barbarismo das tribos árabes naquele início e estimular uma produção cultural que foi relevante durante 2, 3 séculos. Depois virou uma religião cada vez mais radical, conforme a gente vê hoje, que o bom muçulmano é aquele que não é muito religioso. É, melhor. Aí ele fica bem humano, bem legal, bem tratável. Fica mais humano, menos muço. É, porque quando ele entra numa de se submeter ao esquemão todo, aí Meu pronto. Deus do céu. Aí é igual um judeu fanático, é igual um cristão que esquece Jesus e fica só com o Deus do Velho Testamento, insuportável. É. Mas Jesus ou é doido ou é Deus, não dá para ficar no meio termo. Ou é doido ou é Deus. É. Tratar ele como gente. Não dá, assim, como um mestre de sabedoria, o maior de todos os filósofos, um espírito iluminado. Não, não dá. Ou você se ajoelha ou você dá as costas e diz que pena. Porque nunca ninguém falou como este homem. Mas esse negócio de eu e o Pai somos um, quem me vê a mim vê a Deus. E antes de Abraão existia o sol. Isso é muito bom. Isso aí é demais para mim, que pena. Ninguém jamais foi como ele, mas eu não aguento isso. Ou você se ajoelha e diz Senhor meu e Deus meu, Tá. ou muito triste se retira. Se retira e deixa lá. Deixa lá e vai viver infeliz o resto da vida por ter conhecido aquilo que você não conseguiu acolher. E aí ele entra de novo como espada que divide. Levantamento de uns e ruína de outros. E aí, brother? Maravilhoso. E ele falou do diabo, né? Ele nada tem em mim. Não. Não tem um pedacinho de diabo em mim. Nada tem. Mas eu quero me falar isso, assim, que o evangelho precede a vida. Você acha que eu exagero isso? É só essa coisa de precede. Ainda é uma linguagem muito dogmática. É uma linguagem da fé. Deus é maior do que tudo. Allah é grande. Tudo Sim. isso ainda é dogma. Ainda é um Eu caso não parto daí. Eu não tenho esse assumption de chegar e dizer o evangelho precede. Eu quero ver ele preceder mesmo, ele realizar os seus feitos. Do contrário, é papo furado. O problema é que o evangelho sincero, genuíno, verdadeiro, produz algo. Ah, sim. Produz algo, gera algo que filosofia nenhuma jamais gerou. Por exemplo, nenhuma filosofia jamais deu a ninguém a consciência ou a certeza de que o indivíduo era, na sua mortalidade, na sua finitude, na sua condição anônima na sociedade, todavia amado pelos céus. Isso é muito É diferente, demais. Né? É diferente. É. É diferente. Né? Você pode ser um anônimo na Grécia, um anônimo em Éfeso, um anônimo em qualquer grande centro da Ásia Menor, Tá. um anônimo de Mileto, de Pérgamo, aquelas capitais do saber e da inteligência no passado. Tá. Você está andando como um anônimo. Aí chega alguém que diz para você que há um só Deus, criador de todos os cosmos, de todos os mundos, e que esse único Deus te ama.
Embora o teu pai nem saiba direito quem você é, nem a tua mãe, nem o rei do lugar, nem ninguém. E ninguém reconheça o teu valor e ninguém te enxergue, mas você é amado. Platão nunca nem de longe ousaria dizer uma coisa dessa. Nem Sócrates, nem Aristóteles, nem Epícoro, nem Zenão, nem Teles, nem ninguém, nem Genaro, ninguém. É porque eles estão presos à razão, Caio? Estão presos ao finito. E o Evangelho, supostamente, é uma loucura, é um absurdo. Eles estão tentando pensar dentro das categorias finitas, para não pensar em nenhuma loucura. E vem o Evangelho e abandona as categorias finitas e te introduz uma loucura arrebatante. Tá. Que começa dizendo que você é amado pelo Criador do Universo e pode ter uma relação pessoal com Ele. Isso é poderoso. Que Ele se importou de tal maneira com você e com a sua condição culposa, angustiosa, suicida e desesperada e sem sentido, que se encarnou, chamou sobre si a sua culpa mesmo que você não soubesse, para que em qualquer momento que você soubesse, você tivesse a absolvição consciente e lúcida de tudo. De modo que uma das razões para se ir pelo mundo anunciando essa boa nova é para dizer aos homens que está acabada a angústia, que eles podem crer, essa é a boa nova, que Deus se reconciliou sem que eles soubessem, quisessem ou pedissem, foi um ato invertido. Uma proatividade. Totalmente diferente do que qualquer filosofia poderia conceber. Sim. Ou imaginar, é o tamanho dessa loucura. Muito maior do que o Deus de Israel poderia assambarcar. O Deus de Israel era dos judeus e dos que se convertessem ao judaísmo. Ele não amava o mundo, nem os diferentes, nem os pagãos dos lugares remotos, nem os idólatras, nem os alienados, nem os prostituídos, nem os amalucados da terra, Sim. nem os tiranos, nem os escravos. Todos esses estavam sob maldição. O Deus de Israel era um Deus VIP. E aí, de repente, vem a mensagem do Evangelho dizendo que Deus é Deus de todo homem, não faz acepção de pessoas e habita especialmente com o aflito, com o desalentado, com o abandonado, com o largado, com o desquerido, com o desistido dessa vida. Isso é muito maravilhoso. Aí vira tudo ao contrário. É uma patada que não cessa, porque diz que a prova dessa compulsão foi a cruz como entrega voluntária pelo pecado da humanidade. E não para aí o negócio, vem e diz que no terceiro dia houve ressurreição. E que seres humanos se encontraram com esse que não era um filósofo, nem um guru, nem um pensador, nem um rabinozinho judaico, que era só o filho do homem assim designado. Encontraram com ele ressuscitado e comeram e beberam com ele durante 40 dias. Esse é o poder, esse é o documento. O documento é a experiência é a documentação dessa palavra. E essa palavra mete a mão dentro da morte e tira. Enfia a mão no abismo e puxa a cara dele para fora. Que filosofia! Que psicologia, que poder está disponível por qualquer que seja a perspectiva humana para produzir no ser humano esses impactos tão escatológicos, tão últimos, tão finalizantes e tão iniciadores de tudo que seja significação eterna.
Que filosofia? Faz os caras dizerem, por isto eu morro. Não, eu dou a minha vida por isto. Que poder é esse? Que faz você marchar na direção do martírio com um gozo na cara. O melhor que você tem da filosofia é Sócrates bebendo um copo de cicuta, de veneno. Mas isso, quando comparado com o que o Evangelho gerou no coração de milhões de pessoas, foram milhões e milhões que tomaram copos de cicuta. Cicuta, que foram comidos, tiveram seus braços arrancados por leões, por feras, tiveram seus bagos devorados vivos, tiveram os seus olhos arrancados. E gente que só precisava dizer, tá bom. Só precisava bater. Bater e não três bateram, vezes. não Tatame. bateram. Gente que não bateram. Entendi. Que poder é esse? Que faz do pior inimigo o mais apaixonado e entregue de todos os gladiadores do amor de Deus no mundo, que é Paulo. Um perseguidor de natureza nazi. Nazi. Era um cara hitleriano na sua obsessão de acabar com cristãos. Com cristãos. Ele era um Hitler de Tarso, ambientado em Jerusalém. Sei. De repente... Querendo acabar com aquilo no nascedouro, matando mesmo, esfolando, arrebentando. De repente ele leva uma patada, não foi de um pensamento, não foi debaixo de uma tenda, meditando, não foi com os grandes yogas do mundo, não foi com ninguém, foi uma patada. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Meu Deus. Mas levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Porque te importa saber o significado de sofrer pelo meu nome. Isso tu vais aprender. E Paulo levantou cego, entrou e acabou. O mundo mudou, cara. O mundo mudou, por isso a gente está aqui. Sem aquele dia, sem aquela hora, sem aquela ocorrência, sem aquele fenômeno, sem aquela grandeza de olhar, de libertação, de percepção, de profundidade, a gente não estaria aqui. Ou se estivéssemos, é porque uma coisa absolutamente semelhante, parecida e importante teria acontecido para além do que já existia até então. Porque pelo que existia até então, só se Pedro sofresse uma transmutação, um transplante cerebral, psicológico pra e espiritual para chegar na dimensão de Paulo. Certo. Porque do contrário, o cara está lá em cima, lidando em dimensões elevadíssimas e a moçada está escalando ainda aqui o sopé da montanha. Mas não tem nada que se compare a essa patada do Evangelho. Esse poder de chegar e dizer, os teus pecados estão perdoados. E a pessoa olhar para você e crer que você realmente está falando em nome de uma autoridade verdadeira. Você não está usurpando nada. E nem está brincando e não é um truque, é verdade. E ela olha na tua cara e vê que você é a expressão daquela luz. Os teus pecados estão perdoados. Pá! E a culpa de uma existência inteira é jogada longe na hora. Que maravilha. É isso que é incomparável, meu amigo. E o resto é conto da caronchinha que a gente aí, usa cadê para a se divertir. filosofia? Onde é que ela foi parar? Cadê o pensador? Cadê o inquiridor? Cadê qualquer coisa? Nessa hora
É o inquiridor que pergunta, e quem me perdoará? É ele que precisa que alguém diga, estão perdoados os teus pecados. Vá em paz. E aí, brother? Maravilhoso. Essa semana você falou de uma pessoa que veio, explicou tudo, contou a história. Aí você olhou e falou, tá, e quem vai perdoar tudo isso? Você lembra dessa Lembro. conversa? É. Isso é E quem genial. vai perdoar o teu pecado? Você pegou tudo. Cara, eu fiquei louco com essa história. Sabia? Então, a questão é simples, né? É, porque você pode elaborar, né? E tem gente que vem já com viagem toda montada, psicologicamente falando. Tudo com redondinho. todas as arquiteturas, ele recorre a um caleidoscópio psicológico extraordinário. Convincente. Pra fazer uma síntese, para mostrar para você como ele ou ela chegam já tão iluminados que estão quase te fazendo o favor de te pedir uma ajuda. Você tá pegando o boi de estar ouvindo aquilo. Aí quase que devia pagar pela aula de síntese psicológica Isso, eu tô acadêmica ligado. que recebeu. Mas no fim o cara tá lá angustiado, desesperado, Todo arrombado. perdido. Eu tô vendo daquele todo sem prega. Mas Todos contando a história, contando com aquilo propriedade. ali. Aí no fim, a única coisa que ele tem que responder depois de saber tudo é quem é que vai perdoar o pecado dele. Né? E quem vai tirar essa agonia? Quem vai perdoar esse pecado de ser? Quem vai perdoar o pai para quem você transferiu? É verdade. Porque você vai continuar culpado de não ter se solucionado e como treta psicológica ter transferido para o pai, para a mãe. Treta psicológica. É só treta. É só treta. Treta. Não resolveu nada. Só transferiu. Maravilhoso. Catarticamente. Maravilhoso. Treta psicológica. Treta. Tem muita treta psicológica. Meu amigo, não o tem, pessoal paga anos e anos para receber uma boa treta. uma boa sessão de treta. E não resolver Nada. nada. Sai de lá trollado. Trolladinho. E no final, quem é que vai perdoar esse No fim, negócio? meu filho, quem perdoa o teu pecado? É só o que interessa. Que coisa maravilhosa.